Bom é louvar o nosso Deus, bom é louvar, bom é louvar. Boa tarde, tudo bem com vocês? Meu nome é André, eu moro em Santa Cruz. Alguém conhece minha terra? Levanta a mão aqui, quem conhece minha terra. Glória a Deus. Terra de gente rica, não tem nada demais lá, entendeu? Pode visitar que não tem perigo, brincadeira. O nome é profético da terra, né? E eu faço parte de uma missão. O nome da nossa missão se chama Gerados na Cruz. É esse o nome, sejamos gerados na cruz. E eu recebi o convite para estar aqui. Estava lá em Itaboraí, do outro lado da poça, lá como a gente fala. Lá em, não sei nem o nome do lugar onde eu estava. Vim direto para cá para pregar para vocês a palavra de Deus. E me deixaram livre. Eu perguntei para a Aline falou assim: eu tenho algum tema especial? Ela me deu o tema do retiro e ela me deixou livre. Isso é bom, que eu entrei em uma profunda oração por vocês. E quando eu vinha para cá, quando eu rezava, e Deus só me dava uma palavra de ciência. E eu rezava de novo e falava: meu Deus do céu, Jesus. Já viu quando você pede uma coisa para Deus e aí Ele te dá uma direção, enquanto você não faz aquilo, Ele não faz outra? Ele não te dá outra? Alguém já passou por isso aqui? Você fala: Jesus, 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 age nessa área da minha vida, só que você esqueceu de fazer o que Ele pediu para você fazer antes. E aí você faz o quê? Tem que voltar, fazer o que Ele mandou, para depois você dar mais um passo na fé. E é verdade isso. E a palavra que Ele me dava é a palavra discípulo. Que Ele Ele vai levantar discípulos nesse lugar. Aleluia. Pode levantar a mão, não, glória a Deus, você é livre, filho. Isso aí. Deus vai levantar discípulos. Ele não quer, Ele vai levantar. E quando Ele manda, até o diabo obedece. Quem é você para não obedecer em Jesus? Se o diabo, que é um ser angelical, que só odeia e vai contra Ele, quem é você para não obedecer Jesus, cara? Quem somos nós para não fazer a vontade do Pai, como o apóstolo diz? Como não, Senhor? Se só Tu tens palavra de salvação. E aí eu rezando, graças a Deus. E eu perguntava para Deus: Deus, o Senhor está me dando uma palavra, discípulo, mas eu vou chegar e vou falar o que para eles? Eu gosto de pregar diante da palavra. E eu falei: tá bom, Jesus, mas me dá uma palavra para direcionar a essa fonte de discipulado. E aí Ele me deu Lucas capítulo 1, versículo 39. Lucas 1, 39. Preste atenção. Você já escutou essa palavra? Essa palavra eu nem sabia que era. O Badu até falando dos lemas da comunidade. E eu fiquei assim: uau, é isso mesmo, amém. Deus quando Ele quer. 1346, você. E aí eu vinha para cá e Ele falava: tá bom, Deus, o Senhor quer levantar discípulos, amém. Então o Senhor é Deus, eu sou o quê? Nada. Então o Senhor vai me dizer, né? Que o Senhor não faz nada pela metade. Quando Ele faz uma obra, Ele faz uma obra completa. Deus, quando age em você, Ele levanta o carisma, cuida da tua casa, salva a tua família. É tudo ou nada. Ou é o sangue pelo aquele Deus que te deu o sangue, ou nada. Não tem outra. Ou você, qual é o seu nome? Não entendi? Renata vai dar o sangue por Jesus ou nada. Não tem duas vertentes. Ou você vai fazer a vontade de Deus, ou você não vai fazer nada. Livro do Apocalipse, ou Revelações: oxalá fosses quente ou fosses frio, foste morno, vomitar-te-ei. O que quer dizer? Ou é frio ou é quente. No meio do muro, vomita. Frio, já está na barra funda. Quente, é fogo, 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 felicidade, avivamento, dor, sofrimento, cruz, e aí levanta o discípulo. Mas aí tudo bem. Lucas 1,39, presta atenção. Jesus quer levantar discípulos nesse lugar. Mas eu estou pregando que essa pregação, quando eu pedi o direcionamento de Deus, Ele me dava como uma continuidade. Você vai escutar por pessoas que não estão aqui. Você vai passar esse ensinamento por pessoas que não estão aqui. Para as próximas gerações, os próximos discípulos que Deus enviar para cá, você vai ser o canal de graça e vai começar a entender. Porque nessa pregação, na metade dela, Deus vai te libertar da preocupação que você tem com a tua família, que é o ponto alfa do discípulo e como iniciar. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou
Em alta voz, repete comigo. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Palavra do Senhor. Dá um beijo na tua Bíblia, aplaude a palavra de Deus. Uma salva de palmas. Poderoso. Olha a grandiosidade da intimidade da Santíssima Virgem com o Senhor Espírito Santo. O que Virgem Maria, Nossa Senhora, como você prefere dizer, mãezinha, não sei como você diz ela, como é a tua intimidade com ela, mas é natural que um carisma dessa comunidade passa pelas mãos de Maria, ela apresentar o seu filho Jesus, e a pregação é sobre o discipulado. E aí Maria vai até a casa, ela se levanta, foi às pressas, ela não fez nada muito correndo, ela não se preparou, porque a palavra diz que ela foi às pressas. Quando você vai às pressas, você não tem tempo nem de raciocinar direito. Quando você vai fazer alguma coisa, você já acorda, já escovando o dente tudo errado, come o que tiver, você não tem tempo de organizar aquele café da manhã, não tem como você fazer o teu ritual de todos os dias. E a Sagrada Escritura diz que quando ela se levanta, ela foi às pressas. E isso que eu quero que você entenda. As montanhas a uma cidade de Judá, e aí pula o versículo, Isabel fica cheia do Espírito Santo somente com a sua saudação. Por que Isabel ficou cheia do Espírito Santo? Porque Maria é um oráculo, é um testemunho vivo do Espírito Santo de Deus. Maria era um ser imaculado, sem mancha, então era uma presença real de Deus, viva, sem rancor, sem mágoa, sem medo. Era uma presença real da figura de Deus na terra. Tanto que Jesus encarnou, como vocês sabem, mas aí vai entrar onde eu quero dizer. Eu vim pregar sobre discípulo, e eu não podia deixar de citar a palavra Maria. E aí você vai, não precisa nem abrir a sua Bíblia, porque um discípulo, ele precisa primeiramente vivenciar uma coisa na vida dele. A primeira é acreditar em Deus. Porque Deus te lança um chamado, só que você não sabe o que vai acontecer. Deus, ele te pede uma coisa, e muitas das vezes você faz, e depois você vai ver que é tudo diferente. Os meus irmãos estão aqui consagrados de vida. Se você for parar para vivenciar o que Deus te chamou há 5, 6, 7, 10, 11 anos atrás, não faz sentido nenhum o que você vive hoje. Não faz sentido, porque a ciência de Deus, ela muitas das vezes, ela não adentra, muitas das vezes não, todas as vezes ela não adentra diretamente no coração do homem. O que o André quer dizer? Que Deus, ele te faz um chamado, você obedece, mas muitas das vezes você não sabe o que vai acontecer com a sua vida, abre aspas, com o seu futuro. E aí dá o famoso BO. Dá o que? Boletim de ocorrência. A pessoa começa a ficar com medo. Medo do que Deus quer, medo do que vai ser a vida dela, medo do futuro, medo de voltar atrás, medo de não corresponder ao chamado. E esse medo está diretamente ligado à falta de confiança. Porque o salmista vem dizer: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, os que confiam no Senhor revigoram suas forças. E o que faz te dar um passo além? É confiar em Deus. O discípulo, ele tem que acreditar, ele tem que crer, ele tem que confiar, porque se ele não confia, ele não entrega a vida. E se ele não entrega a vida, muitas das vezes ele não faz a vontade de Deus, e aí ele se torna uma pessoa morta. E o morno é? O morno é? O morno é vomitado. E você tem sido uma figura quente, uma figura morna ou uma figura fria? Já parou para pensar no teu ministério de discipulado? Porque não importa se você é consagrado ou não é, muitas das vezes você pode estar vivendo uma mornidão, você pode estar vivendo um medo assombrando a tua vida, e é o ponto-alvo da pregação, um medo assombrando a tua família, porque muitas das vezes você sai de casa e a tua família fica lá, e você acha que o demônio vai em quem? E você nunca. Você está debaixo do pé da Virgem Maria, melhor, debaixo do manto, e o demônio debaixo dos pés da Virgem Maria. Ela está pisando e esmagando a cabeça da serpente.
E aí ele vai fazer o quê? Ele vai diretamente atingir a sua família para que você desista do discipulado que Deus tem em sua vida. Quem é que passa por isso? Levanta a mão. E aí entra o medo da pessoa ter um mergulho maior no seu ministério. Medo de libertação, medo de pregar, medo de dar um sim a mais. Por quê? Porque dentro do inconsciente dela, dentro do seu ser, a pessoa tem medo do que o demônio pode fazer com a sua família. Medo do que vai acontecer. E o medo não deixa você ser uma pessoa quente. Quando o cristão, ele tem um coração repleto de medo, ele passa por uma mornidão, porque ele faz a vontade de Deus só até um certo ponto. A partir dali eu não quero, eu tenho medo, eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz. E aí, livro dos Atos Apóstolos, não precisa abrir, vamos passear na Bíblia. 16:31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua. Ou tua casa, dependendo da tradução. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Mas não é você chegar aqui igual muita igreja, que eu não chamo nem de igreja, muita seita que tem por aí, não vou nem adentrar nisso. A pessoa fala que aceita, salva, levanta a mão, eu estou no céu. Não. O crer, eu já vou te explicar em que está relacionado esse crer do Ato dos Apóstolos. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Se fosse somente em falar da boca para fora que acredita, todo mundo estava salvo. Todo mundo acredita em Jesus. Todo mundo fala da boca para fora: eu acredito, eu louvo, eu sou um discípulo consagrado, eu sou isso e aquilo. Só que aí entra o X da questão. Lembra que eu disse que seria um direcionamento para você libertar a tua carne nessa pregação? Amém? No ministério que Deus confiou a você como um discípulo, amém? Jesus morre, e aí ele ressuscita. Ele aparece a Maria Madalena, livro do evangelista, São Marcos, capítulo 16, lá para o versículo 15, no final, o último capítulo do evangelho de Marcos. Jesus aparece aos 11, a Maria Madalena, e diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E aqueles que crerem, ao imporem suas mãos, em nome de Jesus, curarão enfermos, manusearão serpentes, expulsarão demônios, e se beberes algum veneno não lhes fará mal. E Jesus diz isso para quem? Para quem é? Eu comentava isso com o Badu, graças a Deus, ali no final a gente falaram que o povo faz missão na rua e impõe as mãos e clama o batismo, não está nem aí, está certo. E doa quem doer, e sangue quem sangrar. Se Jesus quiser repousar na rua, Badu, vai repousar na rua, porque quem manda é Ele. E é isso aí. Mas para quem está direcionado a palavra crer? A quem é discípulo. E quem é discípulo? O discípulo é aquele que busca com a vida imitar o mestre. Então, o quem crê será salvo, tu e tua casa, está diretamente a quem vive uma vida de discípulo. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que Ele vai te enviar em missão. Demônios vão se levantar contra você, doenças vão aparecer, talvez em você ou em pessoas de suas casas. Venenos vão aparecer, e veneno não é só envenenamento, envenenamento da alma, calúnia, perseguição, difamação, gente pregando contra, gente olhando contra, gente tentando jogar contra você, gente tentando te derrubar, demônios se levantando sobre você, sobre a sua casa. Mas ele diz que aquele que acredita vai levantar a mão e o inferno vai ser obrigado a recuar. No momento certo, ele vai na tua casa, ainda que seja no último suspiro da tua família, te honra, e tua família vai ser salva com o chamado que Deus tem na tua vida. Como você vai salvar a tua casa? Como você vai salvar os teus, aqueles que você ama, fazendo a vontade de Deus, ainda que essa vontade seja você largar eles. Largar, que eu digo, não é deixar de amar, é deixar de conviver para viver a vontade do Pai. Eu não estou falando que todo mundo vai ser comunidade de vida aqui. Eu não estou falando isso. Eu estou falando no ministério do discípulo. Muitas das vezes você vai ter que renunciar a aniversário
trabalho, sim. Muitas das vezes você vai ter que renunciar casamento, sim. Você vai ter que renunciar a muitas coisas. A palavra diz: se quiser me seguir, tome a tua cruz, renuncie a si mesmo e me siga. Não existe ministério de discípulo sem renúncia. E aí entra o X da coisa: se você não renuncia, você é frio. E se você renuncia, você é quente. Ou é tudo ou é nada. Ou é fogo, 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 ou mornidão. O que o André quer dizer? Vou falar simples para você, numa palavra mais clara. O André quer dizer que quando Deus te manda uma missão, Ele não anda para mentir nem para errar. Enquanto você está cuidando dos deles, Ele está cuidando dos seus. Ele está cuidando dos seus e você precisa acreditar. Mas André, eu não vejo mudança. Eu chego em casa, minha casa está de perna para o ar. Quem é que passa por isso? Quanto mais vai para a igreja, levanta a mão. Quanto mais vai para a igreja, quanto mais reza, mais assombração aparece. Sabe por que isso está acontecendo? Porque você está no caminho certo. O mais fácil não é o caminho da cruz. Você vem aqui, o tema é enchei-vos do Espírito Santo, e você acha que você está saindo desse retiro como? É cheio do Espírito Santo. E quem conviver com você, quem andar com você, quem segurar na tua mão, está segurando a mão de um discípulo. E quem tiver sobre influência extraordinária do mal, vai se incomodar com a sua presença. Somente com a sua presença. Você vai começar a incomodar as pessoas, porque nesse mundo você pode olhar a sua relação de amizade. A maioria das pessoas estão perdidas. O paganismo vem crescendo, o ocultismo vem crescendo. Só cresce, só cresce, só cresce. E aí você, como você é uma pessoa templo do Espírito Santo, como Maria, você não quer incomodar o inferno. Deixa eu te dar uma formação sobre imposição de mãos, para você entender como vocês estão saindo para rezar. Eu acho lindo, belíssimo. Isso, eu adoro rezar também. Para você entender a autoridade que existe dentro de você. Alguém já viu uma mulher de trânsito? Uma guarda de trânsito aqui? Lá onde eu moro tem uma guarda de trânsito de 1,5 m. Desse tamanhozinho aqui, a mulher. Marrenta que só ela. Desse tamanho, a mulher brava, daquele jeito, chata pra caramba. Multa todo mundo, multa quem está certo, multa quem não está errado. Sai de casa sem cinto, a mulher te multa, porque tu esqueceu. Tu sai de casa com o farol desligado, nem pegou a rodovia, ela já quer te multar. Aquela mulher, o que acontece? Deixa eu te explicar uma coisa para você entender. Se vier um caminhão em direção a ela, ela levantar a mão para o caminhão, o que o caminhão tem que fazer? O que o caminhão tem que fazer? Por que o caminhão para? Porque existe uma autoridade sobre ela. Quem é maior? O caminhão ou ela? O caminhão. Mas a autoridade que existe dentro dela é muito maior do que todos os caminhões juntos vindo em direção a ela. Ainda que o caminhão seja maior do que ela, fisicamente, emocionalmente, seja lá o que for, ainda que o problema que se levante contra você, contra a sua casa, contra a sua família, seja maior que você, ele não é maior que o teu Deus. É isso que você precisa entender. Ainda que o problema que você passa dentro da tua casa seja maior do que você, ele pode sim ser maior do que você, e muitas das vezes ele é maior do que você, mas maior do que o teu Deus ele não é. Não é, nunca foi e nunca será. E é nisso que você tem que se apegar. Que Deus está com você, Ele é seu sustento. E quando você sai para vivenciar um carisma, para ser um discípulo, Ele sustenta você. Só que aí entra a grande dificuldade do cristão. Uma das maiores dificuldades do cristão, eu venho pregado muito isso, é vivenciar uma palavra chamada Kairos. Kairos significa o tempo da graça. Deus atemporal, o tempo não é humano, não é o Cronos, não é isso que o homem criou. O tempo de Deus se chama Kairos. E ele tem um tempo, um mover para agir em todas as coisas que são relacionadas com você. E aí entra a falha da humanidade. Porque eu costumo dizer e pregar que todos os pecados, eles partem de um princípio: vaidade e orgulho. E nós, como humanos, queremos ver sempre o milagre em nosso tempo. Você já viu? Você quer vir para casa de evangelização, você quer vir para o retiro e quer chegar em casa com tudo mudado. Se você parar para entender isso, você briga com Deus e tudo.
Não é possível, Deus. 5 dias rezando, não é? Cheguei em casa, a gente me perseguindo dentro do trabalho. Como é que pode? Aí Deus vem te ensinar que existe um tempo para todas as coisas. Quando você vive o ministério do discípulo, você vai ser honrado, tua casa vai ser honrada, todos vão ser honrados no tempo de Deus. Ainda que no último suspiro da tua vida, ou da vida da tua mãe, da tua avó, um padre vá naquele lugar, ministra o sacramento, pelo seu sim que você deu, a tua mãe, o teu pai, a tua avó vão ser salvos, porque é uma promessa. Nunca deixa o demônio colocar isso na cabeça de vocês. Nunca. Nunca que vocês largaram suas casas. Isso não existe. Isso é uma armadilha satânica. Se você está aqui, se você é comunidade de vida, se você está adentrando no ministério de discipulado, porque essa comunidade tem uma comunidade de vida, isso é um chamado. E se você está direcionado a esse chamado de ir, de largar os seus, como um santo vem dizer, a partir do momento que você sai de casa para viver uma vida totalmente em Deus, é o próprio Jesus que ocupa o seu espaço. Por isso que muitas das vezes tua casa pode estar de cabeça para baixo, porque quando você sai para fazer missão, é Ele que entra no seu lugar. É Ele que vai com você e entra. E aonde Ele entra, não há espaço para as trevas. O que talvez esteja em pecado, ou que talvez esteja sob influxo do mal, vai se incomodar. E na hora certa vai bater em retirada melhor no Kairos. E é isso que você precisa entender. Quem aqui tem problema familiar? Levanta a mão. Quem aqui, por favor, não precisa, ninguém vai te julgar, nem te apontar, você está em casa, mano, estou pregando em casa. Quem aqui tem medo do futuro? Levanta a mão. Quem aqui tem medo da perseguição dentro de casa, de acontecer coisas com sua família? Levanta a mão. Você não pode deixar o mal tirar a promessa que Deus tem na tua vida. Você não pode deixar o mal tragar o sim que você tem. Sabe por quê? Porque você tem uma missão nesse mundo. Como diz no final da Salve Rainha, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, existe uma promessa sobre você. Existe uma promessa sobre a tua história. E o papel do mal, sabe qual é? É dizer que você não pode. O papel do mal é dizer que você não é capaz. Você muitas vezes não se sente incapaz. Muitas vezes você não se sente como alguém que possa retribuir o que Deus fez para você. Esse é o papel do mal. Sabe qual é o papel de Jesus e do bem? É todas as vezes que você cair, Ele te pegar no colo, te levantar e falar: filho, tu é meu, não importa, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à direita, mas tu não será atingido, porque tu é o meu discípulo. E Ele está levantando discípulos aqui. Ele está levantando profetas aqui. Ele tem um chamado nesse lugar, e eu acredito nisso. Eu não estou pregando para agradar ninguém, nunca. Só que os primeiros e principais discípulos que Ele está levantando aqui são vocês que estão escutando. É você. E que o André quer dizer? O André quer que quebre toda cadeia de complexo inferior espiritual que possa habitar dentro do teu coração. Aquela velha história: eu não posso. Aquela velha história: eu não quero, eu não consigo. Você não pode. Você não quer e você não consegue. Mas Deus, através de você, pode, quer e consegue. E aí? Vamos para cima? É fogo? É fogo? É fogo? Ou é mornidão? Ou é frieza? Discípulo ou nada? Algumas virtudes para você viver o discipulado. Primeira virtude, levanta a mão. E mais difícil, levanta a mão. Primeira virtude. Fala comigo, acorda. Primeira virtude. Pode falar alto. Primeira virtude. Sacode que está do teu lado aí, que se alguém estiver dormindo, pode sacudir, não tem problema não. Ser obediente. Pode abaixar a mão. A primeira virtude de um discípulo cristão é ser obediente. Segundo Santa Faustina, o demônio pode vestir até mantos de milagres e prodígios, mas nunca o manto da obediência. André, mas por que eu tenho que obedecer? Agora eu vou te explicar. Como diz o meu
diretor espiritual na teologia de Botequim, que ele diz isso para mim. A palavra do livro, é sério, a palavra do livro de São Mateus, se eu não me engano, acho que é 18, diz: tu és Pedro, certo? Sobre essa rocha edificará a minha igreja, e as portas do inferno não se prevalecerão sobre ela. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, que ligares no céu será ligado na terra. Ele está dizendo o quê? Que Jesus dá uma chave do céu na mão de Pedro, amém? E aí o que Pedro, hoje representado pelo Papa, se eu não me engano são 217 papas. Você que estuda história sabe que existe a era de Pedro, Cleto, Lino, são mais de 200 papas, até chegar a era de Francisco, em que estamos. E Jesus, há 2000 anos atrás, dá a chave do céu a Pedro, até chegar na era de Francisco, porque essa é a igreja fundada por Jesus, na qual você é discípulo. Você não está sendo discípulo de qualquer igreja, você está sendo discípulo da igreja fundada por Cristo. E aí o que ele vem dizer para você? Ele vem dizer que Jesus dá a chave do céu ao Papa. E o Papa pega a chave do céu e dá aos cardeais. Os cardeais pegam, dão aos bispos. Eu digo cardeal porque a maioria dos arcebispos são cardeais das grandes metrópoles. Os bispos dão aos padres, que dão aos diáconos. No meu caso, dão aos coordenadores de pastoral, aqui dá ao fundador da comunidade. E o fundador da comunidade, ou o seu líder, formador superior, ele recebe a chave do céu e entrega na tua mão. O que isso quer dizer? Que você tem um líder, amém? E se você desobedece ao Papa, você está desobedecendo a Deus, amém? Mas a mesma chave que está na mão do Papa, está no teu fundador, e está no teu coordenador, e está no teu formador. Então se você desobedece Francisco, é a mesma coisa do que desobedecer o seu líder. E se você desobedece o seu líder, você desobedece a Deus. Pode ver, se pessoas ficaram durante o caminho, vê se não tem uma pitada de desobediência aí. Não tem, Badu? Se muitas pessoas entraram, saíram, foram tragadas pelo mal, existe uma grande pitada de desobediência. Mas André, por que eu vou obedecer? Ele está errado. Meu irmão, aprende uma coisa: no reino de Deus cristão, erra quem mandou, não quem obedece. Até no erro de quem manda, Deus impera na obediência de quem obedece. E essa é a maior brecha para o demônio fazer arruaça na tua vida, no teu discipulado. Sabe qual é? Você não obedecer. É a principal fonte de tentação. Porque uma desobediência pode levar à morte de uma alma. Você pode ter 10 anos de caminhada, tudo certinho, e no ponto alfa, dentro de um deserto, o teu líder, formador, seja lá o que for, te manda fazer uma coisa, você não faz, sabe o que acontece? Você pode perder a tua alma e a tua salvação. Tem jovens aqui, eu vou melhorar. Alguém aqui, melhor para os jovens, já teve alguma decepção amorosa? Levanta a mão. Quem ri está se condenando, mas pode levantar. E aí o que acontece? Você chega em casa, vai falar com a tua mãe o seguinte: mãe, encontrei meu galardão, encontrei o meu varão. E aí tua mãe olha para você e fala assim: André, eu te conheço, tu saiu daqui, criatura, aquilo lá não pode rir, filho, fica tranquilo, aquilo lá não presta. E aí você fala para ela: mãe, por ele eu boto a minha mão no fogo, por ele eu boto a minha mão no fogo. E aí o que acontece? A tua mãe olha a cara da criatura, quem está rindo está se condenando, não tem problema. Olha a cara da criatura e fala assim: aquilo lá eu conheço só de olhar. E aí você teima, porque você é desobediente, você é teimoso. E aí o que acontece? Você chora e fala: por ela eu boto a minha mão no fogo, por ele eu boto. Tua mãe te avisa, teu pai te avisa, teu amigo te avisa, tua irmã te avisa. E o que acontece? Você namora a pessoa e 6 meses depois ela te trai com o teu melhor amigo. Quem ri está se denunciando. Coitada ali, filho, menina ali. Coitada ali, menina. Quem já se decepcionou? Sabe por que se decepcionou? Porque não foi obediente. E sabe o que acontece depois? Tu vai chorar no colo de quem? E aí você escuta a pior coisa do mundo, que é pior do que uma coça.
você escuta uma palavra que é? Eu te avisei. Só que presta atenção, meu querido. Você se deu mal, chorou, tua mãe te acolheu, talvez 5 vezes, porque muitas vezes tu não teve vergonha na cara. 10 vezes, não sei, porque hoje em dia a juventude com 13 anos já não brinca mais de boneca, filho. O negócio tá feio. Badu, vamos rezar aí. Jejum de Daniel, dos patriarcas, vamos fazer alguma coisa. E aí o que acontece? Imagina você no teu juízo, na fila, com aquela cara de piedade. Já viu daquela pessoa que sabe que é a reencarnação do cão com a pombagira dentro da igreja, fala mal da vida de todo mundo, perturba todo mundo, fofoqueiro, praguento, e na fila da comunhão a cada dia vem em sacrifício, só falta ser canonizado vivo. A criatura vai na fila da comunhão, uma piedade só. Agora você imagina você na fila do céu, na hora do teu julgamento. Jesus fala a seguinte palavra: eu te avisei. Tu acha que tu vai para onde? Pro inferno, criatura. Tu acha que tá quente aqui? Coitado de tu, filho. Eu estou falando que obediência é um caminho do discípulo seguir até Jesus. E lembra que você não obedeceu a tua mãe? Quem foi o prejudicado? Foi você. O principal prejudicado de quem não obedece é a própria pessoa, é o desobediente. E aí toda causa tem uma consequência. Estou falando que no ministério do discípulo a desobediência pode ser letal e levar à morte. Olha, Deus, pode te levar à morte. E eu estou falando de morte de alma. Eu estou falando de tu morrer e ficar pelo caminho. Pessoas que pregaram para mim estão caídas. A gente partilhava, eu, Percinho, Badu, gente, os dinossauros, o melhor do mundo. O cara que rezava e levantava dentro da cadeira de roda caiu. Sabe por quê? Porque só obedece quem é humilde. Sabe Maria, modelo de humildade? Ao mesmo tempo que ela é modelo de humildade, ela também é modelo de obediência, é modelo de discípulo. Santo Agostinho diz que mediante todas as virtudes de Maria, ele destaca a principal. E a gente pode falar até amanhã das virtudes de Maria. Eu vou começar para você: rainha da igreja, rainha dos mártires, rainha dos demônios, imaculada. Assim a gente pode ir até amanhã. Mas Santo Agostinho, um dos doutores, diz que a principal virtude de Maria é ser serva. Ela foi serva. Sabe por quê? Porque quem serve recebe uma ordem. Se você está servindo uma mesa, você tem um chefe atrás de você. E sabe quem é o chefe regente da tua vida? Jesus de Nazaré. Só que muitas das vezes você não enxerga Jesus no teu líder, você não enxerga Jesus no teu irmão, você não enxerga Jesus na tua casa, não enxerga Jesus na tua mãe. E aí sabe o que você acontece? Você passa a ter uma vida morna e é vomitado. Então bota um propósito para você. Quem é que quer ser discípulo de Jesus? Levanta a mão. Você quer ser discípulo? Mas não existe ministério de discipulado sem obediência. Ou você obedece e é quente, ou você desobedece e é morno. Segunda, levanta comigo, diz segunda coisa que o discípulo pode falar. Tem que viver na comunidade Maria Serva da Trindade. Olha me metendo. Pode falar. Ousadia. Para estar aqui tem que ser ousado. Pode abaixar. Tem que ser ousado. Ninguém me falou isso. Quem me falou, perdão, foi Jesus. Sabe Pedro, a passagem que me leva do discípulo? Pedro com medo se eleva ao mar. Ele entra no barco. O barco é a sua vida. Você é Pedro. Se coloca como Pedro, na moral, o primeiro papo. Jesus manda você entrar num mar, numa tempestade muito forte, e a Sagrada Escritura vem dizer, relata que o mar estava revolto, dependendo da tradução, o vento confuso nas novas, e por aí vai. Quem em sã consciência entra no mar com o mar revolto? Ninguém. Mas quem mandou Pedro e os discípulos entrarem no mar foi Jesus. E aí quem é o barco? O barco é a tua vida, você é o apóstolo. Só que quando Pedro foi entrar no mar, ele teve medo. Mas ele foi? Foi. Se ele não fosse, ele estaria morto.
tragado. Eu não estou falando de morte física, eu estou falando de morte de alma, que é a pior de todas. A pior morte é a morte de alma. Essa é a pior morte, a morte de coração. Pedro entra na barca, e aí depois quem aparece a Pedro? Jesus. E o que Pedro diz para Jesus? Se és tu, ó Messias, ó Senhor, me faça andar sobre as águas. Aonde Pedro foi ousado aqui? Eu vou te dizer aonde Pedro foi ousado aqui. 99,9% das pessoas não iam fazer isso. Que isso, André? Não ia. Se eu estou dentro do barco, Jesus aparece do outro lado, eu não peço para eu andar sobre as águas, eu peço para ele acalmar o mar. Eu peço para ele parar a tempestade. Mas Pedro não, porque Pedro enxergava além. Ele tinha olhos de águia, como São João teve olhos de águia. Todas as vezes que você entrar na igreja e ver um apóstolo com uma águia do lado é São João, porque ele enxergava com olhos de águia, um olhar do alto, buscava as coisas do alto. E Pedro não foi covarde, ele foi ousado, ele foi além, ele falou assim: Jesus, és tu? Me faça andar sobre as águas. O barco é a tua vida, você é Pedro, Jesus está ali, mas diante desse cenário existem ventos e tribulações tentando fazer com que você se afogue. Muitas das vezes essas tribulações vêm do teu trabalho, da tua casa, da tua vida, do que você vive, e você não tem que pedir para Deus acabar com isso, você tem que pedir para que através disso você caminhe sobre isso e se santifique. Como São Francisco, ao ser perseguido, como Rita de Cássia, como Teresinha. O caminho mais fácil, como eu disse, não é o caminho da cruz. Através desse sofrimento que você está passando, Jesus quer tirar algo a mais. Santo Agostinho diz que Deus permite um mal para que um bem maior aconteça, um mal menor, que também se torna um bem maior por ser um mal menor. Quem disse isso é Santo Agostinho, não é, André? O sofrimento, segundo muitos estudos teológicos, é um dos mais altos graus que você pode atingir de intimidade com Deus, sofrendo. Dos discípulos, Badu sabe mais do que eu sobre isso. Não sei se Badu fez teologia, Badu. Fez direito canônico, um monte de coisa, glória a Deus. Dos discípulos, só um não foi martirizado em corte sangrento. A gente falava sobre isso, André em cruz, Pedro de cabeça para baixo, Paulo decapitado. Sobrou um, quem foi? João. Foi isolado na ilha de Patmos, escreveu o livro do Apocalipse. E esse dia eu estava lendo sobre uma relação teológica de uma pessoa muito belíssima. E se você for, como leigo, abrir a tua Bíblia e ler o livro do Apocalipse, você não entende nada. Se você não tiver uma base bíblica, vai ler Apocalipse 1, 5 caudas, outro, 2 estrelas, aí você abre e entende o quê? Nada. Você pode ter até 10 anos de igreja e abrir o livro do Apocalipse e não entender nada. Sim, é um livro difícil, é um linguajar difícil. E aí o teólogo estava dizendo, porque ele estava explicando que era um linguajar difícil. Lembra que eu disse para você que toda vez que você vê o apóstolo João com uma águia, você entende que é um linguajar celeste? É alguém que vê do alto, que olha com o olhar do alto. E é isso que acontece. Eu vi um teólogo dizendo sobre isso, que João ele era espancado e sofria muito, e no maior profundo sofrimento ele era arrebatado em êxtase e escrevia as maiores revelações de Apocalipse. É do sofrimento que você vive que Deus levanta e te dá um rumo novo para a tua vida. É da crise que você passa que Deus te dá uma criação. É do sofrimento. E para a gente rezar, para eu finalizar, se tratando de ministério de discípulo ligado à família, uma coisa que você precisa entender, que está escrito em Efésios 6,10, não é contra homens de carne que nós lutamos, mas contra os principados e potestades. O que Deus quer dizer? Que muitas das vezes não é a tua mãe, muitas das vezes não é o teu pai, até em atos passados não é tua esposa, não é o teu pai, muitas das vezes não foi o seu pai. Muitas das vezes foi o seu pai, mas influenciado pelo mal, e a tua luta não é contra ele. A tua luta é contra o maligno que está aí para tentar destruir o teu carisma, a promessa de Deus na tua família, a tua família. E aí o que eu faço, André? Eu pregava sobre isso, eu ando pregando sobre isso.
Lembra que a gente fez a oração aqui inicial do Pai Nosso? Show de bola? Qual é a parte mais difícil da oração do Pai Nosso? Perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que fizeram. É nesse momento que dói, não é? Que cutuca. É nesse momento que penetra a alma. Sabe por quê? Porque no ministério cristão, razão não leva ninguém ao céu. E o cristão, ele precisa ser como São João, enxergar com o olhar de águia. Ele precisa entender que a razão humana não leva ninguém ao céu. Mas não foi com você que ele fez isso, mas foi assim que o meu líder falou comigo, mas foi assim, mas foi assado, mas o meu irmão me tratou mal, o meu pai me bateu, não foi com você. Razão não leva ninguém ao céu. O que leva alguém ao céu é perdoar e amar. Amar e perdoar. E o perdão, segundo a ciência, ele pode causar até câncer, sabia? Insônia, talvez você não durma direito, seja falta de perdão no coração. Dor, doença psicológica, psicossomática, câncer, doença física e por aí vai. O maior beneficiado de quem perdoa é o mesmo maior beneficiado de quem obedece. E quando a gente trabalha no ministério de libertação, a gente vê a dificuldade das pessoas perdoarem. E no ministério em Deus, no ministério de discípulo, não existe vida fraterna sem perdão. Existe vida fraterna sem perdão? A palavra diz que o reino de Deus é para os violentos. E é uma violência que contraria a tua carne. Porque como diz em Romanos 8:4, as coisas da carne não fortalecem o espírito. Sabe por que dói? Sabe por que machuca? Porque está sendo arrancado do teu coração coisas que não te levam ao céu. Ezequiel 6,36, dar-vos-ei um coração novo. Tirarei de vós um coração de pedra, porém em vós um coração com músculo de carne. O que Jesus quer fazer? Jesus quer fazer uma geral. Jesus quer fazer uma faxina no teu coração. O ministério do discípulo não começa de fora para dentro. Primeiro você tem que interiorizar, é de dentro para fora, é do infuso para o efuso. Antes de transbordar o copo, tem que estar cheio. E sabe como esse copo começa a estar cheio? Você trabalhando dentro de você as tuas misérias. E sabe onde você, por excelência, tem que começar a fazer esse exercício, aonde Deus te colocou por excelência? Se você tem uma casa, lá é o teu início de ministério cristão. Se você tem uma comunidade, é ali por excelência que você tem que começar a exercitar. Você começa a perdoar onde Deus te coloca, para depois você não fazer a cara de piedosa daquela bruxa que ficou na comunhão. E aí eu te pergunto, como discípulo, você tem sido quente? Você tem sido frio? Oxalá fosses quente ou fosses frio, fosses morno, vomitar-te. E aí, é fogo? Avivar o mundo? Para cima? Evangelizar na praça? Ser obediente? Ser ousado? Perdoar? Eu vou finalizar minha pregação para eu rezar. Pode ficar tranquilo, muitas curas e libertações vão acontecer aqui. Curas físicas vão acontecer nesse lugar. Fica tranquilo, a mão de Deus está aqui. Mas eu quero te propor um dever de casa. Lembra que o reino dos céus é dos violentos? Você lembra que eu te disse isso? Eu quero olhar bem nos olhos de você. Eu quero que você saia desse retiro. Você ama, olha ela no fundo dos olhos e diz: eu te amo. Ainda que a pessoa te maltratou, te bateu, te violentou, te ignorou, te caluniou, te perseguiu, te abandonou. Porque para ser discípulo tem que ser violento. Para ser discípulo tem que transcender o que tem lançado no teu coração. Você tem coragem de olhar nos olhos das pessoas que convivem com você e falar para elas que você ama? Você tem?
Então reza para Deus te dar essa graça. Dever de casa de vocês, eu não sou nada. Eu vou rezar aqui. E o que acontecer aqui não depende de mim. Depende da abertura do coração de vocês. Mas o que eu te dou como palavra de libertação só tem um nome, é o amor de Jesus de Nazaré. E discípulo é aquele que transborda o amor de Deus, a começar pela tua casa. Trabalho de casa como uma criança, porque felizes é aquele que tem um coração de criança. Ao sair desse retiro, ainda que a tua família esteja longe, mamãe, papai, tio, irmã, teu filho te ama. Independente do que você fez comigo, eu te amo, eu te perdoo, eu estou aqui. Se precisar de mim, ainda que você foi machucada, ainda que você foi caluniada, ainda que você se sentiu sozinha, Ele está com você. Ele está enxugando suas lágrimas e Ele está te dando uma vida nova. Pode chorar, eu sinto seu choro, mas Jesus vai te dar a tua vitória, a restituição da tua casa. Você vai montar uma família linda em nome de Jesus. Para finalizar, começa vivendo a promessa de Deus e o ministério discipulado na tua história, na tua casa, na tua família. E aí você vai ver Deus levantando um ministro de cura, Deus levantando um ministro de libertação, Deus levantando uma geração de eleitos, uma geração de profetas violentos, de pessoas avantes como a Virgem Maria, como a mulher guerreira que pisa e esmaga a cabeça da serpente. Pode chorar, que o meu choro é o teu choro, eu sinto a tua dor. Que se levante nesse lugar uma geração de profetas que amam a Deus, amam o irmão e amam suas casas. Pode ficar de pé. Bom a louvar.